Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. Ontem começou o inverno, né? Então, a frente fria. Acho que agora o clima está melhor. A ementa, inicialmente, vai ser... Deixa eu só colocar minha tela aqui. Governança das redes estatais. Ela já saiu um pouco daqueles conceitos. A gente adiantou bem os conceitos, né? Então, a gente vai falar sobre governança das redes, mostrando a relação entre modelos de gestão e estrutura de rede. A estrutura de rede é o trabalho que vocês vão fazer, a atividade aplicada, visando a identificação dos aspectos estratégicos da governança das redes estatais e como estão evoluindo, descentralizando e delegando ações. Bom, a autora ela sempre vai voltando em alguns conceitos e exemplos, né? Nesse caso mesmo da apostila, se vocês pegarem a página 61, ela vai voltar a falar sobre serviços públicos e que dentro das redes o serviço público ele pode ser direto, a gente pode privatizar e criar infraestrutura e intervenção legal, que eu vou explicar o que é intervenção legal agora. Número 1, atendimento direto. De forma direta, os serviços públicos são organizados em sistemas. São características, né? Quando eu colocar esse negrito, geralmente é questão de prova. Então, são sistemas. O serviço público, eles são organizados em sistemas, sistema de saúde, de educação. Tem esse SUAS, né, atendimento social, que era recente na época. Só que não se encontra no mesmo nível de institucionalização dos primeiros. Ele vai ter apoio técnico, administrativo e político. Esse segundo aqui, estrutura, o governo da infra é característica, pode não estar caindo em prova, mas vocês podem trabalhar com isso um dia, quando vocês estiverem no centro do governo do estado de Minas. Quando a gente, por exemplo, quando a gente vai terceirizar um asfalto, né, uma estrada, né? Primeiro a gente cria a estrutura física. A gente tem que, de fato, por isso que a gente tem que, de fato, refazer o asfalto para depois privatizar ele. O que mais que pode ser privatizado? Algumas empresas públicas, igual a CEMIG, por mais que ela pode estar sucateada, a gente tem que deixar o mínimo de estrutura para privatizá-la, né? Essa questão de infraestrutura de conhecimento científico e tecnológico, a gente faz isso com a CEMIG também, a gente cria novas ciências. Eu não sei se vocês sabem, a internet foi criada por uma estatal, né? Aí, de alguma forma, passa para frente para o privado poder explorar desse sistema, desse trabalho, da internet, desse conhecimento, dessa tecnologia. E a gente também fomenta, esse negócio institucional de fomento é dinheiro. Em alguns momentos, algumas redes podem ser privadas até mesmo a pessoas que vão fornecer alimentos, por exemplo, às escolas. Como que ela vai começar a empresa? Aí a gente cria bancos tipo o BNDES, a gente cria o Banco do Nordeste, que é o que tem mais fomento. Às vezes a gente repassa dinheiro sem retorno nenhum, igual a gente tem com a Emater, né? São instituições de fomento. Então, essas são as características que a gente tem das redes, entendeu? Elas podem ser também tanto direta quanto indireta, e se for indireta, a gente vai criar pelo menos a base para começar tudo correto. Na categoria de prestação de serviços públicos, de intervenção legal, depois que a gente privatiza, a gente tem que controlar. O primeiro item que ela colocou na apostila, na página 63, é uma regulação voltada para os agentes de mercado, são as agências reguladoras. Depois que a gente privatizar a CEMIG, a gente tem que ficar de cima olhando para ver se o serviço está sendo bem prestado. E tem intervenções para a sociedade, que são as mais comuns. Existem algumas pesquisas que mostram que o transporte ele tem que ser sempre público, mas ele pode ser privatizado. Então, tem que ser autorizado ou licenciado, tem o licenciamento ambiental. Como que você desmata uma região para produzir? As pessoas precisam comer, mas tem madeira de lei lá. Então, tem que ser feita uma pesquisa até onde pode desmatar. Essas são as intervenções voltadas para a sociedade. São essas três características que a gente tem nas redes. Você já deve ter percebido que, à medida que a prestação de serviço público se torna mais complexa, são criadas novas organizações, tanto no setor estatal, como no privado e no público. Quanto maior o país, mais tem que ter Estado, por mais que as pessoas falam que não, mas geralmente não precisa nem ser
tão centralizado. A gente tem que, se fosse um país pequeno, a gente centralizava. Para ser racional, tem que descentralizar. Então, nós fizemos isso. Aqui em cima, a administração direta. Se o país fosse pequeno, a gente faria só isso. Como é muito grande, a gente descentraliza, chamada de administração indireta. São as autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresa dependente ou pública. Por exemplo, a empresa pública independente é o Correio. A dependente é a Emater, ela precisa de dinheiro da gente. O Correio vive por ele mesmo. A Emater não. Sociedade de Economia Mista é a Petrobras. E a gente pode até no privado mesmo criar fundações. Eu já dei o exemplo daquela fundação que tem em Pirapora, né? Fundação de Saúde. É um hospital, ele atende público, mas ele também atende privado. Tem coisas que se pagam lá. E a gente vai terceirizando. A gente contrata empresas privadas para prestar alguns serviços para a gente, organizações sociais. Então, esse exemplo está na apostila suas. Eu acho que eu não coloquei o número da página. Na figura 11, se depois o tutor puder ajudar. Não vou explicar todos, porque a autora ela vem sistematizando cada conceito desse. Se a gente for trabalhar esses conceitos todos, a gente quer fazer uma aula menor hoje para explicar o trabalho, é muito interessante que vocês leiam. Por que vocês têm que ler? Porque isso cai em prova também. Eu posso colocar o que é uma autarquia, colocar A, B, C, D, colocar qualquer uma dessas. Então, é muito interessante que vocês leiam. Vai estar aqui o que é administração direta, o que é administração indireta. Tá vendo como que é grande? Não tem como a gente trabalhar isso em aula. Vai ficar para vocês lerem e para preparar para a prova. Na prestação de serviços com a utilização de redes de cooperação, não basta que sejam claros os objetivos e participantes. É muito importante que as redes sejam organizadas e sejam criadas como ela deve operar. Cada vez que a população vai crescendo, não tem jeito, a gente vai criar redes. As redes vieram para ficar. E a gente que cria as regras, nós, governo, criamos as regras. A gente até falou de coordenação na última aula. Aqui, quando a gente fala dessas agências, é mais de controle mesmo. Antes de analisarmos aspectos estratégicos do governo, das redes estatais, vamos conhecer tópicos importantes para esse tema. Quais sejam os modelos de gestão e estrutura da rede interorganizacional? Como que a gente vai gerir a rede ou administrar? Bom, vocês estão fazendo esse curso para ser gestores, né? Administradores públicos. Então, o conjunto de princípios, normas, valores, sistemas, estruturas, processos e recursos, né, o modelo de gestão, que explica como a organização é entendida, como é dividida e como os trabalhos são alocados e coordenados para o alcance dos objetivos estabelecidos. Todo trabalho de uma organização, compondo ou não a rede, pode ser visto como sendo formado de 3 elementos. Só antes de passar aqui, esse negócio de modelo de gestão e organização, pelo que eu observei, a autora não deixou um modelo assim de... Porque cada realidade é um modelo. Se ela for colocar um modelo da saúde, uma saúde do sul do Brasil, vai ser diferente da saúde do norte do Brasil. Então, tudo isso vai ter que ter pessoas com know-how um pouco maior que os seus, né? Vocês são técnicos, vão só aplicar, e essas pessoas vão criar o plano de como vai ser o atendimento no lugar. O atendimento da saúde, da educação. Pode ser visto como sendo formado por 3 elementos. Isso aqui também é mais questão de prova, nós vamos trabalhar isso agora. As redes têm elementos decisórios de pessoas que tomam decisões, que geralmente já estão no topo. A posse de poder natural, ou otorgado, que chamamos de DP. A posse de conhecimentos e informações, que é DC. Portanto, estamos, então, que o primeiro elemento de decisão é o poder e o conhecimento. Vocês imaginam o Instituto Federal, né? Quem tem o poder e o conhecimento é o diretor. Aí o diretor ele delega isso, o pessoal de compras faz um contrato. E ele contrata os terceirizados que vão aplicar o serviço que a gente está precisando do jeito que ele quer, não. Do jeito que a instituição precisa. O diretor ele vai ter o poder e o conhecimento. Porque a instituição precisa que ele tenha aquele poder e conhecimento. Não é porque ele também acha que é daquele jeito. Tem pessoas que estudaram para fazer a estrutura do Instituto Federal. Então, nós que somos superiores, a gente vai ter o poder de decisão e conhecimento. O segundo elemento é elemento de ação que transforma os insumos em produtos, isso agrega valor
para os usuários e beneficiários. O produto, na realidade, é serviço. Elemento de ação é quando a empresa vai fazer o serviço que a gente está precisando. Aqui é o almoço, né? E o elemento R é o elemento que provê recursos, meios, suporte logísticos aos elementos anteriores. É mais principalmente ao E. Isso aqui também é uma situação que é interessante vocês lerem. Se tiver dúvida, a gente pode discutir no final. Eu quero mostrar para vocês aqui a estrutura de redes, porque vai ter o trabalho, né? É baseado nessa parte aqui. As organizações podem se apresentar com estruturas hierárquicas ou verticais, processuais, horizontais, matriciais em redes. Nesse sentido de uma organização, vista isoladamente, a rede se apresenta como um tipo de estrutura interna à organização e pode ser entendida como a evolução das estruturas organizacionais. Quando a gente fala estrutura interna, geralmente a gente não está pensando na rede toda, a gente está pensando só naquela parte da rede. Então, vocês, quem vai trabalhar no Instituto Federal, na escola, vai preocupar só com os terceirizados da escola. Quem vai trabalhar na superintendência vai preocupar com as escolas ao redor. E o diretor resolve com os terceirizados. Tudo isso para prestar contas. Eu vou falar por quê na hora do trabalho, que eu vou falar sobre o trabalho aqui. O foco da nossa disciplina de redes de cooperação em ambiente federativo são redes interorganizacionais, que é interno, né? Esse conjunto de organizações formando uma organização maior, comporta uma grande variedade de modelos de gestão representados por meio de estruturas com diversos formatos, ou como algumas pessoas denominam, rede de diversidade morfológica. Aí, esse daqui é a realidade sua. Quando terminar essa parte, eu vou abrir o Prezi e vou explicar como vai ser o trabalho. As redes podem... o lugar onde está alocado pode ser tanto vertical quanto horizontal. Vocês estão vendo que fica certinho, ó. Vertical é aqui, horizontal para cima. Isso aqui é uma rede genérica, ela não tem nome. A autora põe alguns exemplos de rede, tem vários, tem centenas, mas ela decidiu colocar só alguns, né? E ela colocou os conceitos que já trabalhamos antes, mas eu vou falar aqui porque está na apostila, os nós. Os nós podem ser representados por uma empresa, ou atividades entre empresas. Na figura, os nós são representados pelos pontos. Os pontos são essas bolinhas aqui, ó, nós. Isso pode cair em prova também, né? Por exemplo, tem lá nós, posições, ligações e fluxos. Aí você tem que relacionar qual que é o correto. Então, nós somos nós. Olha nós aqui no meio. O Instituto Federal, ou o MEC, e mandando dinheiro para outros nós aqui, e cada um na sua posição. Alguns são mais importantes, esses estão mais próximos, e outros não são tão importantes, igual esse branquinho aqui. Ó. A posição também é importante. A posição de autor de rede é compreendida pelo conjunto de relações estabelecidas com os outros autores das redes. As diferentes cores dos autores da figura mostram as diferentes posições estruturais ocupadas pelos autores de redes. As cores estão aqui. Ó, qual que é mais importante? Quanto mais escuro, mais importante. As ligações. As ligações são esses retos aqui. Ó, são os contratos. Tem que ter o mínimo contrato, o mínimo de lei, o mínimo de decreto, tanto faz. Tem que ter uma formalidade. É chamado de formalidade. Qual que é a formalidade contratual? Onde é que está? As ligações ou conexões de uma rede são compreendidas na figura pelos traços entre os autores. Traços é isso aqui, ó, traçou. As diferentes espessuras dos traços mostram a diferença na qualidade do relacionamento entre os autores. Aqui não colocou, mas pode ser que alguma espessura seja mais grossa, mostrando que o traço ele tem mais força. Pode ser uma lei, pode ser um decreto. Fluxos. Através das ligações, fluem os fluxos de informações. Eu não sei se vocês estão entendendo por que vocês têm que saber esses desenhozinhos aí, pessoal. Hoje nós temos uma situação que é chamada de... A gente chamava isso nos anos 90, em 2000, accountability. A gente fala logo da prestação de contas, entendeu? Então, tem essa prestação de contas que eu vou falar na última aula, na próxima aula, que é de números. E essa prestação de contas aqui é uma prestação de contas mais popular, quando você vai prestar contas para os pais dos alunos, ou quando você está na superintendência, vai prestar contas
para os representantes, às vezes são vereadores, deputados. Nem todo vereador e deputado tem curso superior, né? Então você não vai colocar aqueles números, você vai apresentar desse jeito, depois tem que ser no Prezi. Eu vou adiantar aqui e vou mostrar por quê. Imagina a sua escola. Aí ela está dando alguns exemplos, né, de redes. Esse daqui ela colocou que é rede infinitamente plana. Ela colocou de um outro autor, um tal de Quinn, Anderson e Finkelstein. Então imagina a sua escola, é o centro. E aqui são os terceirizados, ó, fornecimento de merenda, tá vendo onde é que está andando aqui? Limpeza, informática, biblioteca. E aqui são os contratos. Você está vendo que a informação e conhecimento é a setinha. Tem que ser do jeito que ela quer. Então, o contrato vai estar falando como que vai ser prestado o serviço. É só isso que vocês têm que saber. E isso vai ser parte do trabalho seus também. O nome dessa rede é rede infinitamente plana. Você vê que vocês perceberam também que para vocês prestarem conta, às vezes não precisa crescer tanto a rede, não precisa preocupar tanto com o resto. Nesse caso, está pensando conta só da escola. E cadê a superintendência das outras escolas? Não importa. A gente tem que ter um certo foco. O agente central da rede tem um papel de fornecedor e coordenador da rede. Está vendo? Você lembra que a gente falou que é coordenador, coordenação na outra aula? Eu não vou falar de novo o conceito, né? Você já tem lá. Os nós precisam se comunicar, não precisam se comunicar, quer dizer. Você imagina, pessoal, aquele pessoal terceirizado da limpeza, o dono da limpeza, o que tem a ver com a informática? Se for contrato separado, né? Talvez pode ser o mesmo contrato, pode ser a mesma empresa, às vezes que ganha, né? Mas nesse caso ganhou empresas diferentes, não precisa nem comunicar. Quem comunica é a gente. Somos nós, é o centro. Esse daqui é a rede invertida, é invertida só ideologicamente em relação a ela, mas tem um centro. Tá vendo? Tem um centro aqui. Como você pode observar, o conhecimento ou know-how circula livremente de nó para nó, então eles não podem ser independentes igual ao outro. É importante destacar que o papel do agente central é prover suporte logístico para aliviar os nós. O outro também provém suporte logístico, viu, gente? A gente dá um mínimo de capacitação. E existem casos que o centro pode funcionar como uma memória de conhecimento gerado na rede. Ele pega a informação e guarda e vai repassando de novo, para não recriar a roda. Apenas com recurso do senso comum, pois as decisões são de competência exclusiva de cada nó. Isso geralmente ocorre na secretaria de uma prefeitura. Por exemplo, a educação precisa de informação das finanças, mas é subsidiada pelo gabinete do prefeito. Você imagina se, é igual aqui a educação, né? Está precisando da informação do setor de finanças, a educação às vezes precisa da saúde também, precisa de outros setores. Mas sempre com o prefeito, com o gabinete do prefeito no meio, só fica parado esperando. Quem faz a política mesmo, pode ser o pior prefeito aí na cidade, né, pessoal? Você põe lá, mas quem faz a política são esses daqui, ó. E tem que comunicar. Agora, já pensou se eles vão passando informações para o gabinete? Já pensou se esses daqui forem ruins também? Se as secretarias fossem ruins, né? Imagina a questão do Conselho Tutelar, quando o Conselho Tutelar tem que pegar alguma informação da saúde sobre crianças, né? Uma criança está sendo abusada, e um pai psicopata, a saúde vai lá e consegue pegar essa informação. Aí tem a troca de informação entre Conselho Tutelar e saúde, Conselho Tutelar e escola, eles ficam discutindo aqui em cima, ó. Júnior, quer falar alguma coisa? Vamos deixar para o final, porque essa aula vai ser menor. A presença, sim. Essa rede teia de aranha, na realidade, não tem um centro, né? Colocar alguém aqui no centro, mas geralmente ela espaça. Todos os nós são autônomos e não existe um agente central. Mas para melhorar sua eficiência de atendimento, os nós precisam interagir, trocando informações e conhecimento. O exemplo que ela deu aí é consórcio de saúde. O consórcio tem que ter o centro, tem que ter um presidente, né? Mas geralmente não tem. Aqui são os municípios. Só colocou aqui porque o espaço estava vago, mas ele pode ser mais aberto. Eles vão trocando informações, sem independente de quem precisa de mais, da setinha, eu mando. Não, ninguém manda aqui não, a gente vai dividir os recursos. Então tem que ter uma cooperação bem maior. Ele já é um sistema de maior cooperação, teia de aranha. Quem quiser colocar esse exemplo lá no Prez vai ser bem-vindo também.
Essa rede aglomerada aqui, ela não é interessante para vocês, não. Geralmente são fornecedoras de empresas. Aí eles não comunicam, mas eles estão tudo junto. Imagina aquelas empresas de soja, né? Aí os fornecedores entrando aqui com um caminhãozinho. E a rede Raio de Sol, essa aqui a gente trabalha mais nos institutos federais. Aqui, por exemplo, aqui é a reitoria, SDC. Aqui é o campus Montes Claros. E aqui são os nossos terceirizados. Esse tipo de rede dissemina o conhecimento do centro. Assim, ele é rede Raio de Sol porque é maior, sabe? Esse daqui sim é maior, porque ele precisa ser maior. Mas se eu quiser fechar aqui só entre o campus Montes Claros, seria até ideal, né? Quem está na reitoria trabalha mais com isso aqui, ó. Esse tipo de rede dissemina o conhecimento do centro para os nós, que atende os usuários, podendo haver nós intermediários, que também pode gerar conhecimento que será repassado aos nós de atendimento. Há uma hierarquia das organizações que compõem a rede, isso é, existem organizações de segunda e terceira geração. Essa rede guarda algumas características de hierarquia tradicionalmente de organizações. Por alguma razão, os institutos federais funcionam como organização, não deveria ser, né? Tem uma hierarquia muito grande, tem um centro. Mesmo que o campus ele tenha autonomia, mas tem algumas coisas que ele tem que prestar contas. A gente tem alguns programas da reitoria que chega para a gente, que a gente teve que contratar pedagogo ao invés de fazer concurso para atender alunos com TDAH. Ninguém aceitou isso, mas foi uma política que mandaram para a gente, né? Então, nós contratamos atividade fim, ao invés de fazer concurso, ia ter 4 pedagogos que ia ser do concurso. Não terceiriza, porque é o nosso plano de governo. Então, vamos fazer. A gente presta contas, às vezes a gente faz alguma coisa dessa assim, mostra, terceirizando, contratou quantos, estão atendendo quantos alunos, eles pedem da gente, né? Aí, hora vem a hora, a DAP nossa vai para a reitoria e faz esse mesmo trabalho aqui. Eu vou mostrar o Prezi e vou abrir um espaço para vocês falarem. Se vocês não quiserem, se quiser, como se diz, mudar o layout do nosso trabalho, eu vou abrir o Prezi no momento que estou abrindo aqui. Aí eu vou explicar o porquê. Está apresentando o Prezi? Tá. A ideia nossa, pessoal, era isso aqui, ó, porque vocês vão ser administradores públicos. Renata Corrêa saiu. E vocês vão ser preparados para prestar contas, né? Para atender, para estar na frente. Então, quando você estiver na superintendência, chegar deputados, chegar vereadores, quanto vocês estão gastando nessa superintendência? Quantas escolas são? Os dados que eu peço lá não precisa nem ser dados reais, não, viu? Não precisa ser dados reais. Mas pelo menos perto da realidade. Já imagina se você é superintendente, se você é esse meio aqui. Você tem 200 escolas, vai colocar 200 escolas aqui? É difícil, né? Tanto é que eu coloquei só Instituto Federal de Montes Claros. Quem tiver dificuldade pode chamar o tutor. O Alessandro já deve estar olhando para mim aí e falar, pô, Marcos, mas o Adgon saiu, mas pode chamar ele também. Porque a reitoria também tem terceirizados. Então, quantos terceirizados nós temos? Quantas empresas terceirizadas nós temos? Qual o valor que a gente gasta com terceirizado? Qual o valor que a gente gasta com terceirizado? Essa é a prestação de contas que vocês vão fazer no seu dia a dia. E o Prezi tem uma prestação de contas assim mais... É mais fácil de se ver, sabe? Gasto com terceirizado. Eu coloquei aqui uma média. O Instituto Federal de Montes Claros hoje gasta 80% do seu orçamento terceirizado. 4.600.000 reais. Olha, então aqui vocês vão dar um print, né? Vai colocar lá no trabalhinho seu. E você vai chegando aqui, ó. CNPJ, valor do contrato. Tá vendo que a gente dá um zoom e a gente mostra melhor, explicita melhor o que terceirizado é esse. Vamos só voltar aqui, ó. JetServe é limpeza, pessoal. Poderia ter colocado JetServe barra limpeza, né? Contrato. O que que faz? Objeto, que o objeto aqui, ó. Limpeza, manutenção predial, informática, jardinagem. 10 terceirizados, poderia ter colocado os 10 aqui, ó. E tem um subfornecedor, porque eles são obrigados a trazer. A gente não compra detergente, papel higiênico, não compra nada disso. Eles já trazem tudo. Traz tudo, então eles têm um subfornecedor. Aí não precisa colocar o valor do subfornecedor deles, né? Vamos voltar aqui. Jardinagem. Tem o João, tem a Maria, paga 1.500. Poderia colocar o nome da pessoa e quanto que paga, né? Vamos ver aqui. Manutenção predial. O que mais vocês acham que deveria estar nessa
Ainda não terceirizamos a informática. Profóssia, esse daqui vai Profóssia são os pedagogos que a gente foi obrigado a contratar, mas que a gente não quisesse, nós tivemos que contratar eles. Aí você dá um print disso aqui, ó, qual o CNPJ, contrato de atendimento, isso aqui é o objeto contrato, né? Atendimento para alunos autistas, professor de apoio. Aí coloca o nome das. Eu poderia ter colocado o nome das pedagogas, não coloquei. Vocês fazem da forma que achar que informa melhor, entendeu? Então, a gente tem aluno com Down, aluno autista. Teve que ser 2 contratos, porque um é com TDAH. Mas o que poderia ser aqui? Poderia ser a superintendência com as escolas. Quanto que vocês estão pagando para a escola? Aí, o que a escola gasta? Pelo menos colocar aqui, a escola compra merenda, que merenda que é? O que mais vocês acham que poderia ser aqui? Superintendência e escolas. O que mais vocês acham? Alguém tinha levantado a mão? Quem levantou a mão quer falar? Vocês acham que tem que mudar esse layout desse trabalho ou deu para entender bem? Tinha uma pessoa que perguntou se tinha que ser só no Prezi. Você acha que é suficiente ser só no Prezi, colega? Quem foi que perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. O Prezi é muito bom, é dinâmico. Peraí, deixa eu ler o que eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Os sistemas de programa social, Bolsa Família e Educação se comunicam e eu acho muito importante. Eu observei que a gente teve uma atividade do fórum e pouca gente respondeu aquilo lá, né? Qual a experiência sua com redes? Aí o Márcio poderia colocar a experiência, não sei se você tem experiência com redes, eu não sei se você respondeu, que sinceramente, tipo SRE, escola? A Gisele, o que você quis falar aqui, Gisele? Eu não entendi. Alguém já sabe mexer com Prezi, né? O Sebastião. Você quer falar, Gisele? Tipo SRE? Tem mais 2 slides, a gente pode terminar, vocês parecem que estão tímidos. E o trabalho, você já acha que estão tranquilo? Acha que está tranquilo? Pode continuar? Depois, na hora de fazer o trabalho. Ô, pessoal, vocês observam que parece que o trabalho é difícil, mas não é, né? É só assistir aquele vídeo aprendendo o que é pressa. Você faz isso aqui, coisa de 20 minutos, rapidinho você faz isso, não tem muita dificuldade. Tudo que eu fiz nessa matéria foi para a matéria ficar mais agradável, né? Não ser uma matéria muito difícil, mais fácil até, porque eu ouvi as outras matérias que vocês tiveram, foram matérias mais puxadas. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Então tá tranquilo, né? Eu estava apresentando a aula, só um momento. Pronto. Aí, agora voltou. E ela tenta voltar, a autora tenta, não, ela volta em característico das redes, né? Para existir rede tem que ter o quê? Tem que ter autonomia, variedade de componentes, cadeia produtiva da prestação de serviços. Então, ela fala que vai ter autonomia. Como vai ser essa autonomia? Autonomia de autonomia mesmo, né? Orgânica, que se constitui por. Eu vou responder esse, vou terminar pelo menos essas 3 aqui e vou voltar aí. Então, a rede ela pode ter essa autonomia, né? Se constitui por entes autônomos com objetivos específicos e próprios e que passam a se articular em função de uma ideia abraçada coletivamente, preservando-se a identidade original de cada participante. O que é mais autônomo são as redes sociais, que ela quer falar aqui. Rede tutelada, no âmbito do qual os entes têm autonomia relativa, não é tanta autonomia assim. Já que se articulam sob a égide de uma organização que se mobilizam e modela o objetivo comum. Por exemplo, as redes governamentais. A gente tem certa autonomia, as escolas têm certa autonomia, né? É tutelada, alguém tutela a gente, superintendência tutela vocês. E a rede subordinada, uma classe de rede mais antiga, que é constituída de entes que são parte de uma organização de sistema específico com independência de objetivos. Nesse caso, a rede independe da vontade dos entes e há apenas um locus de controle. Essa rede subordinada aqui é quando ela é totalmente autônoma, mas ela tem que copiar a outra. Geralmente acontece nas empresas, igual a CIA, né? Já viu aquelas lojas que são igualzinhas, americanas.
É muito difícil a gente ter órgão público que é igual. Na cidade, os postos de saúde podem ser igual, mas o posto de saúde de Montes Claros não é igual de Januário. O pessoal está falando do prédio lá agora. Assim, o que eu tenho para passar aqui, como a aula já está acabando, é mais coisa de leitura mesmo. O mais importante é essa questão da autonomia, né? Se a gente saber como que é a autonomia, variedade de componentes, toda a rede articulada em função de objetivo comum, portanto, para cooperar. Os autores e organizações buscam articular parceria em número e qualidade capaz de realizar esse objetivo. Variedade de componentes. Aqui tem que ter, pode ser heterogênea ou homogênea. São heterogêneas em relação ao perfil das instituições que as compõem e que atraem. Por exemplo, uma cidade precisa de uma rede de escola que produz educação fundamental, é homogêneo. As escolas geralmente vão ser igual, vai ter uma finalidade única, mas só que uma escola da Amazônia não é igual à escola de Januário. E as redes heterogêneas, é a rede que precisa articular parceiros que produzam produtos ou serviços, parceiros de fora. Heterogêneo, por exemplo, para produzir assistência à saúde de uma mesma população, é preciso ter uma rede que contemple unidades básicas de saúde, ambulatórios, especialidades, né? Ou seja, o posto de saúde sozinho não vai garantir a saúde. Vai ter que ter o hospital, vai ter que ter o atendimento, aquele atendimento básico, né? É o posto de saúde, tem um hospital maior e depois tem eu esqueci o nome do hospital, médio e o maior. Escola, a gente resolve tudo na escola, né? É homogêneo, as escolas são iguais, agora saúde não. Começa no básico, pode terminar no hospital. Eu estou vendo essas perguntas, eu estou preocupado com essas perguntas. A aula está acabando e está tendo tantas de perguntas. A dificuldade sua vai ser fazer o Prezi, Gisele? Porque quando você for prestar contas, né? Olha só, vamos voltar aqui. Você vai ser chefe, é como se diz. Você vai ser chamada para fazer. Eu estou achando, peraí. Compartilhar uma guia. Você vai ter que aprender a fazer isso. Você não acha que é importante fazer isso? Isso aqui é importantíssimo, viu? Um dia você vai ser chamado para prestar contas. Você vai prestar contas de duas formas, com os números e com uma plateia, com pessoas simples, às vezes os pais dos alunos. Não vai, como é que você vai colocar um Excel lá e ficar falando milhões, milhões? Isso aqui geralmente quando você vai prestar conta, se for obra, você tem que colocar até a foto da obra que você fez. Aí quando você for dar esse zoom aqui, ó, o que que é isso? Contrato Jet serve, contrato 20. Aí vai ter a foto. Não é uma obra, como é que ficou a obra? Que bonita. Eu acho que vai ser é algo um pouco, não é difícil, como se diz, eu esqueci a palavra. Isso, provavelmente os tutores vão ter que dar uma intervenção. Eu não sei se vocês estão tendo tutoria, aqueles dias pedagógicos, né? Como é intervenção pedagógica. Ô Marcos, só tentar contribuir aí. A gente pode ajudar, não tem problema nenhum, não. Eu queria só sugerir o seguinte. É porque eu não sei, a maioria, as pessoas aqui, os alunos todos trabalham em escola estadual. Eu imagino que parte dessas atividades, elas são desenvolvidas aí dentro, um tempinho ali no horário de serviço e tal. E esses computadores de escola, às vezes não dá para instalar o Prezi, não dá para acessar, tem alguns problemas nesse aspecto, sabe? Assim, conhecendo o sistema como eu conheço. Eu vou sugerir, eu acho que não chega a prejudicar, não, eu entendi a dinâmica do que você está propondo, que é justamente a apresentação desses dados aos parceiros da questão da publicidade. Eu acho que dá para fazer, não fica igual ao Prezi, com esse visual, com essa apresentação. Mas é possível fazer no PowerPoint, fazendo hiperlink, entendeu? Assim, você coloca o item e coloca o hiperlink, e ele já abre a outra tela, entendeu? Eu acho que para quem não tem conhecimento com Prezi, se quiser fazer no PowerPoint, eu acho que em termos de exercício de apresentação pode ser efetivo e pode ser mais fácil. Eu poderia fazer uma matriz, passar para o pessoal, não vejo muita
dificuldade, não. É só uma proposta. De fato, realmente tem as limitações. Sinceramente, a gente usa um computador bom e esquece que eu fico muito preocupado quando a gente não consegue atender o aluno, sabe? Já tá tendo os plantões pedagógicos? Teve plantão já? Sim, os plantões são executados na quinta-feira. Geralmente, os alunos que estão com dúvida participam, entendeu? Aí Então, no assim, plantão pode fazendo também. essa semana a gente vai ter um probleminha em relação ao feriado, mas eu já até me disponibilizei aqui. Quem precisar pode chamar no privado. Mas eu vejo assim, como alternativa para facilitar, eu acho que a gente pode abrir, se você permitir, é claro, essas duas perspectivas. Quem tiver uma facilidade de trabalhar com Prezi, usa o Prezi. Quem não tiver, usa o PowerPoint ou usa o que está disponível no Linux, que, assim, em linhas gerais, dá para fazer colocando hiperlink, que é um processo muito simples. Pode ser, está acordado. Que o aluno que não participou, se você puder entrar em contato e falar com ele, talvez Não, nessa. tranquilo. Vocês vão ver que é fácil, eu não coloquei nada, a minha matéria não vai ser. Assim, todas eu acho que foram tranquilas, eu acho que o curso está tranquilo, né? Então, é suficiente a gente fazer do jeito que o Alessandro está falando. Eu concordo. Tudo bem, Alessandro? Combinado. Eu já posso até fazer uma matriz aqui desse PowerPoint, disponibiliza, o pessoal vai encaixando, e quem tiver essa disponibilidade fazendo o Prezi, evidentemente que vai ficar com visualização melhor. Mas eu acho que em termos de dinâmica para fazer essa teia, para vincular as redes, eu acho que não vai ter prejuízo nenhum, não. Tá certo. Aí, como eu cortei alguns slides, a gente está quase chegando no fim, faltam uns 10 minutos aí. Eu vou apresentar só mais uma coisinha aqui, que tem uma atividade, eu acho que vocês não estão participando da atividade tanto quanto deveriam. Eu não sei o que está acontecendo. Aí a própria autora, eu tirei do livro, mas eu vou explicar o que ela quer falar aqui. Responda um pequeno texto, conforme já foi discutido em sala de aula, a gente discutiu tudo e colocou um videozinho lá a mais ainda. Discorra, né? Redes do campo, Estado de política pública pode exercer papel relevante no desenvolvimento político, institucional e federativo? Aí ela vai fazer a mesma pergunta para movimentos sociais, produção e circulação. O que ela quer falar aqui é o seguinte: número 1, redes do campo, Estado e política pública. Vocês acham que é interessante ou não a gente trabalhar com essas privatizações, com a gente trabalhar com parcerias público-privadas? O que vocês acham de positivo e negativo? Tem 38 pessoas, acho que a gente tem 40 alunos e está faltando algumas pessoas que não estão ouvindo isso. A gente quer saber se é muito importante Estado e políticas públicas, né? No primeiro caso aqui, na realidade, somos nós. Deixa eu até corrigir isso aqui, desculpa, vamos comentar de novo. Estados e políticas públicas somos nós, é o Estado, né? Vocês acham que é importante a gente criar sistema só estatal? O que há de importante no sistema só estatal e o que há de bom, né? E o que há de ruim no sistema só estatal? Imagina o governo federal, Estado, município, vão fechar o SUS, vão parar de mandar dinheiro para, por exemplo, para as associações. Lembra, vocês estão vendo essa investigação que está tendo na FUNAI aí? Parece que envolveu saúde, envolveu educação, quer dizer, e mandou dinheiro para algumas instituições privadas de educação, para dar educação nos territórios indígenas, mas estava dando educação só educação religiosa. Eles observam que geralmente quando a gente põe o privado, pode vir corrupção também, né? Era só público, era só escola pública, saúde pública, e colocamos um privado. Mas será que a gente consegue existir sem privado? Vamos lá no segundo, redes de movimentos sociais. Esses movimentos sociais que ela fala aqui, não é só das redes sociais, não. Ela está querendo falar de ONG, ela está querendo falar de associação, ela está querendo falar de cooperativa. Eu vou falar particularmente que o que eu já trabalhei com associação foi 90% de coisa boa e 10% de coisa ruim. Que a associação ela consegue resolver os problemas, né? Ela que sabe a realidade lá do Cônego Marinho da Vaca Preta. Mas eu já mandei dinheiro para a associação, que o presidente da associação embolsou o dinheiro e comprou um carro para ele. É lógico que a gente fez igual eu falei, né? A gente judicializou. Essa pessoa deve ter devolvido o dinheiro, depois eu saí do órgão. Aí o terceiro, que é produção e circulação, é o fornecedor do mercado, né?
Vocês acham que é importante? Vocês imaginam, seria interessante a gente terceirizar, por exemplo, a alimentação nas escolas, a gente colocar um restaurante privado lá dentro, mas mesmo dando uma comida, vamos dar, não vamos vender, não. A gente paga a nota fiscal no final do mês. Vocês acham que é importante ou é mais importante continuar fazendo a comida, fazer concurso, contratar as cozinheiras, e elas, o que tem de bom e o que tem de ruim nisso aí? Vocês podem até colocar o seu exemplo, por exemplo, a questão da privatização das estradas. Quando você sai de Montes Claros para Belo Horizonte, mesmo, parece que é quase R$ 100 só de pedágio. Isso foi interessante? O que tem de bom e o que tem de ruim? Ela quer saber isso, pode contribuir substancialmente para o desenvolvimento técnico-econômico do ambiente. Ambiente federativo é tudo. O ambiente federativo é o governo federal, os estados e o município. Vocês acham que privatizar melhora? Até quando? O que tem de bom e o que tem de ruim? Mandar dinheiro para os movimentos sociais, dar poder para os movimentos sociais, o que tem de bom e o que tem de ruim? Ou fechar só a gente, Estado e políticas públicas, no um aí, né? O que tem de bom e o que tem de ruim? Pode ser que algumas vezes é melhor ficar só fechado mesmo. Igual o Instituto Federal, se ele fosse privatizado, jamais daria essa educação, que qualidade que a gente tem. Mas será que a gente conseguiria sobreviver fazendo concurso para o pessoal da limpeza, sem privatizar nada, sem terceirizar nada, né? Então, essa daí é até a continuação da aula 2, né? Mas vocês vão responder isso na aula 3, no fórum, entendeu? Eu falei rápido, vocês entenderam ou não o que tem que ser feito? Deixa eu ver a caixa de entrada aqui. Isso o quê? No feriado, vamos colocar em dia as atividades. Vai colocar em dia tudo, até essas perguntas que eu estou colocando aqui? Porque vocês não estão colocando em dias, não, viu? Essa daqui ela é mais complexa. Ela é a mais difícil da matéria. Mas se você for parar para pensar com o conhecimento que você tem, com o que já estudou, porque você leu a apostila, você viu os 3 vídeos que eu coloquei e assistiu essas aulas, você consegue responder isso tranquilo, viu? Isso não tem nada de difícil com esse exercício, não. Como eu decidi fazer uma aula mais tranquila, a gente pode encerrar, ou caso tenha perguntas. Falta 9 minutos. Se quiser encerrar antes, não tem problema, não. Quer intervir, Alessandro? Quer incentivá-los a participar? Foi difícil? O que não entendeu ainda? Não, Marcos, eu acho que está tranquilo, está bem explicado a questão. Esse fórum aí você consegue orientar eles a fazer, certo? Ficou tudo bem? Sim. A gente consegue ir fazendo esse diálogo aí. E o slide, é porque vocês não viram, mas ele fica sempre esse link aqui lá na plataforma. Lá. Eu mandei o link de novo aí. Vamos descansar. Pode descansar. Vamos encerrar a gente mais cedo mesmo. Eu quero deixar para vocês boa noite, agradecer por ter participado e participem dos fóruns. Isso. Ô Marcos, acho que o fórum da semana passada teve um probleminha lá, demorou um pouquinho liberar, mas já está liberado para eles participarem e a gente dá o tempo para fique resolvido, tá bom? Pode ir. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Ok, então. Boa noite, então. Tchau.